Shalom. O tema da nossa formação de hoje é a dimensão humana da redenção. Então nós vamos falar sobre aquilo que na teologia se chama a redenção subjetiva. Um outro título seria a redenção humana, ou melhor, a dimensão humana da redenção. Esta formação de hoje vai ser baseada na primeira encíclica de João Paulo II. Nós sabemos que logo no início do seu pontificado, no ano 1979, João Paulo II presenteia a Igreja com a sua primeira encíclica, cujo título é O Redentor do Homem, Redemptor Hominis. E nesta encíclica, João Paulo II apresenta a pessoa de Jesus Cristo com a sua centralidade para a vida cristã, para a fé cristã, para todo o entendimento cristão de relação com Deus e de relação também com o mundo. No número 9 deste documento, ele vai falar da redenção objetiva, ou seja, a dimensão divina da obra de redenção. Ele vai recordar que Deus, no seu infinito amor, criou os homens livres, mas os homens não fizeram bom uso da sua liberdade, por isso, como nós sabemos, eles pecaram. Tendo pecado, Deus, é o que nos conta o terceiro capítulo do livro do Gênesis, no versículo 15, Deus responde ao pecado do homem, como alguns dizem, se vinga dos homens com a sua misericórdia, com o seu amor. De fato, o versículo 15 do capítulo 3 do livro do Gênesis promete a salvação aos homens. Tendo descoberto aquilo que os homens tinham realizado, aquilo que os homens tinham acabado de fazer, desobedecer ao Senhor, tinham acabado de desconfiar da bondade de Deus e por isso se afastaram do amor do Senhor, da comunhão com Deus. Deus, diante desse cenário, diante dessa situação, promete imediatamente a salvação. Porém, inimizade entre ti e a descendência da mulher. Deus, então, promete que um descendente da mulher vencerá o inimigo de Deus, vencerá a serpente, esmagará com seus pés a cabeça da serpente. Nós sabemos que a realização plena dessa palavra, do proto-evangelho, como é conhecido na teologia, proto, primeiro evangelho, primeiro anúncio da boa nova da salvação, se refere a Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse Filho, como diz São Paulo na carta aos Gálatas, que na plenitude dos tempos nasceu de uma mulher, sujeito à lei. Filho de uma mulher, filho de Nossa Senhora, sujeito à lei. Judeu, homem como nós, igual a todos nós, exceto do que tange ao pecado. Então Jesus Cristo é o Filho enviado pelo Pai, ungido pelo Espírito, que veio realizar a salvação dos homens. Na obra da redenção, Deus se revela fiel. Deus se revela fiel a si mesmo, ao seu amor, a sua misericórdia. Deus se revela fiel aos homens. Deus não desiste da humanidade. Deus não desiste daqueles que pecaram. Deus não desiste daqueles que se afastaram dele. Deus vem ao encontro do homem, Deus vem buscar o homem. E assim Deus se faz homem. Em Jesus Cristo, Deus se faz homem para assumir a nossa humanidade.
São Gregório Nazianzeno, um padre da igreja do quarto século, vai dizer que aquilo que não foi assumido não foi redimido. No fundo, São Gregório Nazianzeno nos ajuda a compreender que Jesus Cristo, para redimir o homem por inteiro, assume a nossa natureza por inteira. A nossa natureza com tudo aquilo que ela é, com tudo aquilo que ela possui. Assume uma vontade humana, uma inteligência humana, um corpo humano, uma alma humana, assume uma estrutura afetiva humana, assume a nossa humanidade por inteiro, para poder redimi-la integralmente. Jesus Cristo, então, se encarnando, assumindo a nossa natureza humana, se faz um conosco. Deus se faz homem. E Ele realiza a salvação dos homens na sua dupla natureza. Enquanto homem, Ele oferece o sacrifício da sua vida, da sua existência ao Pai. Mas esse sacrifício é infinitamente superior e perfeitissimamente perfeito. Eu sei que é um pouco pleonástico aquilo que eu estou dizendo, mas para que vocês entendam a força daquilo que eu desejo dizer, por causa da sua divindade. Ou seja, enquanto homem, Jesus Cristo oferece, e o Getsêmani nos revela esse momento em que a humanidade de Cristo, e Deus quis que isso ficasse registrado na Sagrada Escritura, a humanidade de Cristo adere na sua vontade, na sua inteligência, plenamente ao projeto do Pai, colaborando, se unindo à vontade e à inteligência do Verbo para cumprir a nossa salvação. Nós vemos ali na oração do Getsêmani a humanidade de Cristo que sofre, que vislumbra o sofrimento da paixão e treme diante dele. Mas a vontade do Cristo, a vontade humana de Jesus, adere plenamente, não a minha, mas a tua vontade, ó Pai, seja feita. A tua vontade. E assim Jesus, ele realiza a salvação dos homens na sua dupla natureza, como homem, como Deus. Homem e Deus, 100% homem, 100% Deus, nos diz o Concílio de Calcedônia, do ano 451, que formula o dogma cristológico. Nesta união, nem a humanidade, nem a divindade se confundem, não tem mistura, não tem confusão entre essas naturezas. A humanidade de Jesus é 100% humana. E Deus, enquanto Deus, na sua natureza divina, obviamente, é 100% Deus. Então, na obra da salvação, na obra da redenção, nós vemos em Cristo a colaboração da humanidade. Em Cristo nós percebemos que o Deus, como diria Santo Agostinho, o Deus que nos criou, sem a nossa ajuda, não quis nos salvar sem a nossa participação, sem a nossa colaboração. Nós somos chamados, a esta doutrina católica, a colaborarmos com a graça nas nossas vidas. A abrirmos a nossa vida à graça de Deus, a darmos o nosso sim, a abrirmos a porta diante daquele que bate e deseja entrar. Isto é muito importante. Compreendermos que na obra da redenção, a nossa natureza em Cristo colabora com a salvação. O Cristo, que é 100% Deus e 100% homem, realiza a nossa salvação também enquanto homem. Enquanto homem, ele oferece, como sacerdote, o sacrifício da sua vida. É claro que a fecundidade, a eternidade desse sacrifício, a superioridade desse sacrifício, a
perfeição desse sacrifício se dá graças à divindade, porque aquele que se sacrifica é o Filho de Deus eterno, é o Verbo de Deus eterno. A carta aos Hebreus, no capítulo 5, trata esta questão, aprofunda esta questão. Então, Jesus Cristo, enquanto homem, oferece o sacrifício da nossa redenção, enquanto Deus, esse sacrifício é perfeito. É o sacrifício do Filho eterno de Deus, que se fez homem. É o sacrifício do Filho obediente eternamente, que vem curar a desobediência do homem. É este Filho que se faz sacrifício na sua humanidade ao Pai. Não tem mais, como no Antigo Testamento, separação entre o sacerdote e a vítima. A vítima é algo extrínseco, uma realidade extrínseca ao sacerdote. No sacrifício de Cristo, no sacrifício redentor de Cristo, o sacrifício é do próprio ser de Jesus. O sacerdote oferece a si mesmo, ele é sacerdote e vítima no mesmo instante, contemporaneamente. Não existe divisão, separação. A vítima é ele mesmo. A vítima é o seu coração, é a sua vida. E assim nós podemos compreender a força da obra redentora. O Pai, então, encontra e vê esse sacrifício como perfeito, porque quem o realiza não é um homem qualquer, é o seu Filho que se fez homem, é o seu Filho que o ama eternamente, perfeitamente, que é obediente a Ele perfeitamente, aonde não existe separação entre aquilo que está fora e aquilo que está dentro. Era esta grande crítica ao culto do Antigo Testamento. Os profetas criticavam o culto, quando este culto era vivido numa espécie de dualismo. Se oferecia sacrifícios a Deus, os lábios proclamavam louvor de Deus, mas o coração do homem estava distante de Deus. O coração do homem estava mergulhado no pecado. O coração do homem estava endurecido. Em Jesus, o culto perfeito, o sacrifício perfeito, o sacerdote, o sumo sacerdote da nova aliança, que é ao mesmo tempo a vítima, o sacrifício, realiza o sacrifício perfeito da obediência filial amorosa, onde não há dualismo entre o que eu faço fora e aquilo que se passa dentro, mas onde o meu sacrifício é o meu ser inteiro, dentro e fora, o meu corpo, a minha alma, meu sangue, tudo o que eu sou, eu ofereço. Como filho, imaginemos antes ainda da encarnação, o Filho na Trindade, recebe tudo o que ele é do Pai e eternamente se devolve ao Pai, oferece tudo o que é o Pai, entrega tudo o que é o Pai. Assim, fazendo-se homem, ele revela esse mistério. Ele torna visível na cruz, especialmente, este mistério do Filho que se oferece eternamente ao Pai, do Filho que é louvor e gratidão ao Pai, do Filho que se encarnou e uniu a si para sempre a nossa natureza humana, para, através dela, realizar a nossa salvação, para que a nossa natureza humana participasse da obra da redenção. É espetacular a coisa, é profunda, é bela. E aí a gente pode falar então da dimensão humana da redenção. Falamos da dimensão, digamos, divino-humana, objetiva da redenção, porque Jesus realiza a salvação de todos os homens.
Oferece a sua vida para que todos possam se salvar. Não foi apenas por um grupo de eleitos. Não foi apenas pelos seus discípulos. Não foi uma semi-salvação ou semi-expiação, como alguns gostam de chamar em âmbitos protestantes. Jesus realiza a expiação de todos os pecados, a salvação para todos os homens. Mas nós sabemos que Deus não viola a liberdade do homem, que Deus, no seu amor, não privou o homem da liberdade, mesmo quando ele percebeu que o homem estava a um passo do pecado. Ele poderia ter, no momento que Eva estendeu a mão para colher o fruto, retirado a liberdade de Eva para que ela não pecasse. Mas ela deixaria de ser uma mulher, deixaria de ser humana, deixaria de ser livre e, por isso, deixaria de ter a capacidade de amar de verdade. Seria um fantoche. Isso iria contra a natureza do homem. E Deus, no seu amor, respeita a obra das suas mãos, respeita a dignidade que Ele deu ao homem, respeita a liberdade do homem. Por isso, Jesus ele realiza a salvação para todos os homens, mas, ao mesmo tempo, a história não termina aí. Senão, a história da humanidade teria terminado ali. Jesus salvou todos os homens estão salvos, acabou o mal. Não. Deus não impõe a salvação, Deus propõe a salvação. Propõe como um pai amoroso, através de seu Filho, no Espírito, a salvação a cada homem. E cada homem que goza da liberdade deve poder dar o seu sim ou o seu não a esta salvação que lhe é oferecida. É sobre isto que nós tratamos nesta formação. A dimensão humana do mistério da redenção se encontra no número 10 da encíclica O Redentor do Homem. Então, em Jesus Cristo, nós vemos esta proposta universal de salvação, mas ao mesmo tempo que é a redenção objetiva, objetivamente ele salva todos os homens, ele redime os homens, mas cada homem é chamado a dar o seu sim, a abrir a sua vida a esta graça, a deixar esta graça de salvação agir na sua vida. Isso é o que se chama de redenção subjetiva. Subjetiva vem de sujeito. Cada sujeito deve acolher esta salvação na sua vida para que ela seja eficaz na sua própria vida e realize aquilo pelo qual Cristo morreu na cruz. Realize a nossa salvação. Então, nós vemos o respeito com o qual Deus trata o homem. Ao mesmo tempo, vemos paralelamente a isso a responsabilidade de cada homem. Nós, por exemplo, como padres, bispos, diáconos, ou mesmo como consagrados, pastores de grupos de oração, a igreja como um todo, ela continua a missão de Cristo. Não no sentido de que a igreja deve acrescentar algo àquilo que Cristo conquistou para os homens. Não, Cristo já conquistou a salvação para todos os homens. A igreja continua na história a missão de Cristo no sentido desta redenção subjetiva, para dar, segundo o querer de Cristo, a oportunidade a todos os homens, de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as raças, de todas as idades. Todos os homens têm o direito de conhecer a salvação em Jesus Cristo. O que Jesus realizou por cada um de nós, para que cada homem possa, diante deste mistério, dizer o seu sim ou o seu não. Acolher esta salvação e aí, acolhendo essa salvação, acontece a redenção subjetiva.
cada homem então vive a experiência da redenção na sua vida. Esta redenção que toca toda a esfera da vida humana. Porque Cristo, quando assume a nossa vida humana, como eu disse já, por inteiro. Se faz uma criança, se faz membro de uma família, se faz um adolescente, se faz um jovem, se faz um adulto, assume a nossa humanidade por inteira. Se faz um homem que padece, que sofre, que morre, assume a nossa humanidade por inteiro. E assim, também, cada homem, não importa a situação em que ele se encontre, deve poder escutar, acolher esse anúncio desta salvação, desta obra de redenção, deste amor redentor de Deus que se manifesta em Jesus Cristo. Caríssimos, esse tema é um tema muito profundo. Infelizmente, nós não podemos tratá-lo a longo nesta formação. O tempo é limitado, mas vamos tentar aprofundar alguns pontos. Eu disse, a tudo aquilo, o que não foi, dizia São João Crisóstomo, ou melhor, São Gregório de Nazianzeno, o que não foi assumido não foi redimido. Então, o fato que Cristo tenha assumido a nossa humanidade, as diversas etapas da nossa vida humana, tudo isto significa que Deus deseja nos redimir na história, na nossa história. Esta redenção que talvez chegue ao meu coração aos 10 anos de idade, talvez quando eu ainda era bebê pelo batismo, talvez aos 30 anos de idade por uma conversão relativamente tardia. Esta redenção, ela diz respeito à minha história, à minha vida. Esta redenção, ela deseja entrar pelo meu coração e redimir, purificar, lavar toda a minha história. Desde o primeiro momento da minha concepção até o último instante da minha vida. Todos os meus relacionamentos, toda a minha memória, todos os meus afetos, todo o meu pensamento, toda a minha vontade, o meu corpo, a minha alma, tudo o que eu sou, tudo o que eu faço, tudo o que eu tenho. Então, a redenção, ela não é exclusividade da minha alma, ela toca o meu corpo também. Deus quer me redimir de todo vício, de tudo aquilo que possa macular, ferir o meu corpo, de toda a falta de conduta moral que possa tocar o meu corpo, de todo o uso que eu possa fazer do meu corpo, da minha língua, para ofender o meu irmão, do meu corpo para agredir o próximo, para instrumentalizar, usar como um objeto o próximo, para incutir medo, para me sobrepor ao outro. Deus quer redimir a minha memória, me fazer compreender que eu não devo ser escravo daquilo que eu vivi de pecado na minha vida, mas Ele quer lavar a minha memória, quer me fazer compreender que Ele sempre esteve ao meu lado, mesmo quando eu não o via, mesmo quando eu não o amava, mesmo quando eu não sabia, talvez nem sequer da sua existência. Ele estava comigo. Porque, entendamos isso, é muito importante, é um tema importante esse do documento. Quando Cristo se une à nossa natureza humana, o Concílio Vaticano II, no número 22 do documento Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, nos diz que Cristo, de certo modo, se une a todos os homens, a cada homem. A partir do momento da encarnação, Cristo se une a cada homem, como se Ele se unisse a cada um de nós. Cada homem passa a ser ainda mais
já eram preciosos aos olhos de Deus, porque criaturas diletas, criaturas queridas, amadas por Deus. Mas pela encarnação, cada homem na humanidade de Cristo está, de certa forma, unido a Deus. E pela obra de redenção, cada homem foi amado com amor redentor, com amor que oferece, que vocaciona o homem a ser filho de Deus, que chama o homem a ser filho de Deus, que chama o homem à eternidade, bem-aventurada na comunhão com Deus, a ser familiar de Deus, como diz São Paulo no 2º capítulo da carta aos Efésios. Somos familiares de Deus. Então, Jesus ele se une, de certo modo, a cada homem. E por isso, nenhum homem está excluído desse convite. Nem todos os homens são convidados a viver esse processo de redenção, que passa, que atravessa, que quer entrar na nossa vida, pelo nosso coração, pelo nosso sim, e redimir toda a nossa história, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos. Cristificar tudo em nós. Nos tornar filhos em Cristo do Pai e pelo poder do Espírito, ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Esta é uma obra que às vezes é dolorosa, a obra da redenção subjetiva. Porque a presença da graça nas nossas vidas vai nos revelando a nossa verdade, a verdade acerca do nosso pecado, a verdade acerca do quanto o pecado seja, é enraizado nas nossas vidas. É uma obra de purificação, onde o fogo do amor de Deus vai nos queimando, não destruindo a nossa natureza. Pensemos a imagem, da sarça ardente, não destruindo a nossa natureza humana, mas purificando-a. Nessa purificação, o homem velho, para usar a imagem de São Paulo, vai morrendo. E vai se afirmando o homem novo. O homem que Cristo deseja que nós sejamos. O homem, a mulher novos, que Cristo deseja que nós sejamos. Essa obra da redenção, ela é um processo que nós vivemos por toda a nossa vida. Às vezes doloroso, como eu disse, mas gratificante, realizante. Porque essa obra de redenção vai nos fazendo viver cada vez mais na comunhão com Deus. Vai fortalecendo a vida divina em nós. Vai nos fazendo experimentar a bem-aventurança dos filhos de Deus, dos que comungam com Deus, daqueles que vivem na esfera do divino, daqueles que são familiares de Deus. É uma obra que vai realizando o nosso coração de um modo que nós dificilmente conseguimos dizer. Porque é uma felicidade, é uma bem-aventurança que excede a nossa capacidade de expressão verbal. Uma felicidade que eu diria excede a nossa capacidade humana. Porque, no fundo, pela obra da redenção em nossas vidas, Jesus Cristo vai nos oferecendo a felicidade de Deus. A graça é a participação na vida de Deus. Pela obra da redenção, pela obra da graça, da redenção em nossas vidas, nós vamos participando da vida de Deus, vamos experimentando a felicidade de Deus. Que é muito maior do que aquilo que a nossa pobre natureza humana possa compreender e experimentar sozinha. Mas ela vai sendo dilatada, cristificada, para poder experimentar
a profundidade, na medida em que Deus quer que nós experimentemos, da felicidade divina. O Pai partilha a felicidade do seu coração conosco, em Jesus, através do seu Filho, através do seu Espírito. Então, Jesus Cristo realiza a salvação, é a redenção objetiva. E o Espírito Santo de Deus, que foi derramado nos nossos corações, nos concede a graça de viver, se nós o acolhermos, se nós dissermos o nosso sim a Ele, a redenção subjetiva. E aí aquilo que Cristo conquistou para nós se efetiva, se torna atual em nossas vidas, eficaz em nossas vidas. E aí nós vamos nos tornando cada vez mais Cristo, nos cristificando. Como São Paulo, talvez um dia possamos dizer: não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Mas atenção, esta frase de Paulo não quer dizer que nós nos anulamos na obra da redenção. Porque pensemos a ação de Jesus, a humanidade colabora, a humanidade de Jesus Cristo colabora na obra da redenção. Cristo não anula a sua humanidade, ao contrário. Ela participa ativamente, livremente da obra da redenção. Da mesma forma, a redenção subjetiva em nossas vidas, ela não anula a nossa liberdade, não anula a nossa humanidade, ao contrário, ela nos liberta. Ela redime, purifica, santifica, potencializa, dilata a nossa humanidade para vivermos um estado de comunhão com Deus sobrenatural, acima das capacidades da nossa natureza, para vivermos uma felicidade sobrenatural, acima da nossa natureza, porque é a felicidade de Deus. Esta é a obra da redenção subjetiva. O Cristo que é apaixonado e por isso pela humanidade, que se une à humanidade, que salva a humanidade, que quer que cada homem tenha o direito de receber esse anúncio. E por isso a igreja, e a gente encontra isso no documento também, no número, por exemplo, no número 14 dessa encíclica, O Redentor do Homem, a igreja ela percorre o mundo, tendo como meta a humanidade, cada homem. O número 14 tem como título: Todos os caminhos da igreja levam ao homem. Porque como Cristo se uniu a cada homem pela sua encarnação, como Cristo, pela obra da redenção, redimiu a cada homem, a igreja que continua a missão de Cristo, lembremos-nos de João 20, 19 e versículos seguintes, Jesus Cristo que diz: recebei o meu Espírito Santo, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ou seja, como o Pai me enviou, enviar, esse verbo no grego é o verbo do apóstolo, o apóstolo é o enviado, como Cristo é o enviado do Pai, como o Pai enviou o Cristo, Cristo é o apóstolo do Pai, Jesus Cristo manda os seus discípulos como seus enviados. Eu vos envio. Eles se tornam seus apóstolos. Então a igreja é sua apóstola, podemos assim dizer. Cada cristão em graus diferentes, cada cristão é apóstolo de Cristo, é enviado de Cristo. Todos nós devemos juntos, como igreja, anunciar esta obra da redenção, anunciar a cada homem. Por isso a igreja, ela percorre a história, percorre o mundo, indo ao encontro de cada homem. A evangelização, então, deve ser entendido dentro desta dinâmica da missão eclesial, que está intimamente ligada ao querer de Deus. O querer de Deus. Porque Deus quer que cada homem se salve. Mas para isso precisa que a proposta da salvação chegue a cada homem.
que o anúncio da salvação chegue a cada homem, que o anúncio da redenção chegue a cada homem e que cada homem, então, possa dar a sua resposta livremente, possa dar o seu sim, para que essa redenção aconteça na sua vida. E assim, a redenção entre, toque todo o ser do homem, toda a sua história, e ele seja transformado completamente pelos méritos de Cristo, no poder do Espírito, e se torne em Cristo um filho de Deus, e viva como um filho de Deus, e percorra o caminho desta terra, o caminho, da igreja peregrina, na direção da igreja triunfante, na direção do céu, da eternidade, bem-aventurada. Que Deus nos dê a graça, caríssimos irmãos, de viver em nossas vidas esta redenção subjetiva, ou seja, vivermos a dimensão humana da redenção, acolhermos essa redenção e vivermos radicalmente a obra desta redenção em nossas vidas. Mas que Deus também nos dê a graça, como membros da igreja, através do nosso serviço, através da evangelização, de levarmos a cada homem também essa boa nova. Porque, caríssimos, e com esta ideia eu termino esta formação, esta ideia que está presente também no número 22 da Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II e está presente também na encíclica Redentor dos Homens, de João Paulo II, porque João Paulo II, como bispo, no Concílio Vaticano II, participou da composição da Gaudium et Spes. Com esta última ideia eu termino esta formação, ou seja, somente à luz do Verbo de Deus encarnado, o homem pode conhecer a si mesmo. O homem vai descobrir quem ele é quando ele olhar para Jesus Cristo. É Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, quem revela o homem a ele mesmo. Quem pode revelar quem o homem é. Então o homem, quando se depara com o mistério do Verbo de Deus encarnado, que se une à sua humanidade, que redime a sua humanidade por amor, esse homem então se depara com o espelho do amor de Deus que quer revelar quem o homem é, a dignidade do homem, a grandeza do homem, o projeto de Deus para o homem. Caríssimos, quando nós vamos vivendo esse processo de redenção subjetiva, nós vamos cada vez mais nos tornando de verdade nós mesmos. A graça não vai anulando a nossa natureza, a graça vai libertando, purificando, santificando e nos fazendo livres para sermos cada vez mais quem nós somos. Criaturas amadas de Deus, chamadas à filiação divina pelo sacrifício redentor de Cristo, se batizados, já somos filhos de Deus, já somos templos do Espírito, membros do corpo de Cristo. Somos chamados à eternidade bem-aventurada, ao céu, à eternidade, com Deus, em Deus. Há uma felicidade eterna, sem medidas, sobrenatural, a felicidade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.